E aqui estamos palpites de sábado, dia 30 do 11. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Campeonato Alemão. Union Berlim contra Leverkusen. O Berlim é o 10º e o Leverkusen o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Berlim empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos, o Leverkusen venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 4 empates e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 1-0 para o Leverkusen. Palpite, fora vence, empate e anula. Borussia Dortmund contra Bayern de Munique. O Borussia é o 5º e o Bayern o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Borussia venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 5 vitórias. Nos últimos 5 jogos, o Bayern venceu os 5. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-0 para o Borussia. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Campeonato Argentino. Rosário Central contra Racing. O Rosário é o 18º e o Racing o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Rosário venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Racing venceu os 5. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Campeonato Espanhol, Barcelona contra Las Palmas. O Barcelona é o 1º e o Las Palmas o 17º. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 5 vitórias. Nos últimos 5 jogos, o Las Palmas venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 3 vitórias e 2 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, com 2 vitórias do Barcelona. Palpite, casa vence no ao vivo. Valladolid contra Atlético de Madrid. O Valladolid é o 20º e o Atlético de Madrid o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Valladolid venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, jogando em casa, foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Atlético de Madrid venceu todos. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 4 vitórias e 1 derrota. Palpite, fora vence. Campeonato francês, PSG e Nantes. O PSG é o 1º e o Nantes 16º. Nos últimos 5 jogos, o PSG venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Nantes empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-0 para o PSG. Palpite, casa vence no ao vivo. Campeonato inglês, West Ham contra Arsenal. O West Ham é o 14º e o Arsenal o 4º. Nos últimos 5 jogos, o West Ham venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 6-0 para o Arsenal. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Campeonato Italiano, Milan e Empoli. O Milan é o 7º e o Empoli o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Milan venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Empoli ganhou 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 1-0 para o Milan. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Casa vence. Campeonato japonês, Kawasaki contra Kobe. O Kawasaki é o 17º e o Kobe o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Kawasaki venceu 1, empatou 2 e perdeu 2.
Nos últimos 5 jogos em casa foram uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Kobe venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante também foram 4 vitórias e 1 empate. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano. Uma vitória para cada lado, uma vitória de 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Fora vence, empate e anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Machida contra Kyoto. O Machida é o terceiro e o Kyoto 14º. Nos últimos 5 jogos o Machida venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Kyoto venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias e 2 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 3-0 para o Machida. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Mexicano, quartas de final, jogos de volta. Toluca contra América. No jogo de ida foi 2-0 pro América. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Cruz Azul e Tijuana. No jogo de ida foi 3-0 pro Tijuana. Palpite, Casa vence. Campeonato Brasileiro, Criciúma e Corinthians. O Criciúma é o 17º e o Corinthians o 9º. Nos últimos 5 jogos o Criciúma empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos jogando em casa foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Corinthians venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias e 3 derrotas. No primeiro turno foi 2-1 pro Timão. Palpite, fora vence, empate e anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Cuiabá e Bahia. O Cuiabá é o 19º e o Bahia o 8º. Nos últimos 5 jogos o Cuiabá empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Bahia empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 empate e 4 derrotas. Essas equipes já se enfrentaram esse ano no primeiro turno e o jogo foi 2-1 pro Cuiabá. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco é o 11º e o Goianiense o 20º. Nos últimos 5 jogos o Vasco venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Goianiense venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 5 derrotas. Palpite, Casa vence. E para fechar, Taça Libertadores final. Atlético Mineiro contra Botafogo. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, sendo 3-0 pro Botafogo e 0-0. Palpite, fora vence, empate e anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. E Botafogo campeão. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias.